Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, o CDS não dirá e nunca disse nestes debates em matéria económica que o Governo não tinha feito coisa nenhuma naquilo que é o apoio às empresas. Podemos sim entender que os apoios não foram suficientes, que o calendário não foi o adequado, e se há matéria onde nós insistimos, e insistimos mesmo, que o Governo deveria ter disponibilizado mais cedo às empresas, é precisamente o fundo perdido. Veio o Sr. Ministro e ouviu na primeira resposta que aqui deu, veio falar em corrida, e que numa corrida de longo curso nós temos que medir o esforço. E isso nós percebemos. Mas houve um problema nesta corrida, Sr. Ministro. E o problema que tivemos nesta corrida é que deixámos demasiado tempo as empresas e os empresários a correrem a pão e água. Esse foi o problema. E em matéria de fundo perdido, muitas empresas e muito emprego se tinha salvado se o Governo tivesse muito mais cedo, como o CDS avisou, ter colocado apoios a fundo perdido às empresas. Mas dizer-lhe, Sr. Ministro, que em relação, e quando falamos de apoios, falar da bazuca europeia. Temos notícias recentes que são notícias positivas para o país. A Polónia e a Hungria já chegaram a acordo e, finalmente, toda a Europa vai poder beneficiar dos fundos de apoio aos países no âmbito do Covid-19. E, nessa matéria, nós temos um plano, um PRR, um plano de recuperação e resiliência, onde o Ministro Nelson de Sousa, o Ministro do Planeamento, disse aqui, no âmbito orçamental, que a primeira tranche que virá para Portugal é uma tranche de 900 milhões de euros. E a pergunta que eu lhe coloco é porque, olhando aqui para a nossa vizinha Espanha, já foi anunciado pelo Governo espanhol precisamente o calendário daquilo que será a disponibilidade e aquilo que serão os momentos em que o Governo espanhol e Espanha aqui ao lado vai receber precisamente esses apoios. Pergunto-lhe, no caso de Portugal, quando é que nós vamos ter conhecimento desse calendário para, de alguma forma, medirmos aqui também aquilo que serão as disponibilidades. Era importante também que, quando nós falamos, e assisti ontem à conferência de imprensa do Sr. Ministro, àquilo que são os novos anúncios para a economia. Estes dinheiros que vêm da Europa e que devem ser utilizados precisamente para ajudar a dinamizar a nossa economia, é importante que haja um quadro de total transparência. E nós temos dito e repetido, em relação àquilo que são as verbas, a que as nossas empresas, os tais 6 mil milhões de euros que o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, anunciou que iriam estar para a economia e para as empresas, é importante que haja essa disponibilidade dessa informação para que as empresas, das micro às pequenas, às médias ou às grandes empresas, possam aceder e possam ter conhecimento do que é que vão ser os projetos, onde é que eles vão poder candidatar, onde é que vão poder beneficiar nesse mesmo quadro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Cisa Vieira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Eu queria começar por recordar o seguinte. A primeira medida que o Governo adotou em matéria económica no início da pandemia, e provavelmente a mais importante para conter o crescimento do desemprego e manter vivas as empresas, foi uma medida a fundo perdido. Foi o layoff simplificado. É uma medida a fundo perdido, que permitiu às empresas pagar salários quando não tinham atividade ou tinham atividade muito reduzida, permitiu às empresas deixar de pagar TSU. E essas medidas foram sucedidas por muitas outras a fundo perdido para a manutenção do emprego. Os trabalhadores que saíram de layoff puderam receber, cada empresa, 2 salários mínimos por cada trabalhador que esteve em layoff. E quase todas recorreram a isso. Portanto, houve apoios desde o primeiro momento a fundo perdido. A segunda nota tem a ver com a pergunta que o Sr. Deputado faz sobre quando é que os fundos provenientes do Plano Nova Geração EU estarão disponíveis. Bom, como sabe, aquilo que está previsto é que possa ser adiantado a cada país 10% do respectivo envelope nacional, primeira fase. Portugal tem já imediatamente confirmados
9 mil milhões de euros do seu programa, 10% disso são 900 milhões. O remanescente, como sabe, estará dependente do PIB em 2021. É assim, quanto mais baixo o PIB em 2021, maior o volume a receber. Portanto, ainda não está fechada a totalidade desse envelope. Aquilo que nós quisemos foi o seguinte: quisemos ser o primeiro país a apresentar o nosso plano à Comissão Europeia. Estamos, neste momento, a discutir com a Comissão Europeia o esboço de plano, no sentido de podermos apresentar também o mais cedo possível o plano definitivo. E, como sabe, o plano definitivo depois terá que ser aprovado pelo Conselho Europeu. Devo-lhe dizer, aliás, nessa matéria, que a convicção que temos e a informação que temos é que estamos mais adiantados do que, por exemplo, a Espanha, exemplo que invocou, na discussão do nosso plano nacional. Queria também dizer que, precisamente porque temos a noção de que é importante começar o mais rapidamente possível a desenvolver iniciativas nesta matéria, o Orçamento de Estado para este ano prevê que o Governo possa antecipar, por conta desses fundos, 1.400 milhões de euros, além de estarmos, como já terá percebido, na reprogramação do PT 2020, a poder utilizar fundos para apoiar as empresas, e estas medidas que ontem apoiámos, que ontem apresentámos, têm a ver essencialmente com isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Presidente, com a sua tolerância e com o tempo que ainda me resta. Faz favor. Estes programas são o mais transparentes possíveis. Eu acho que ninguém põe em causa que todas as empresas elegíveis estão a ser tratadas de forma rigorosamente idêntica. Aliás, nem podia ser de outra maneira, porque todos os apoios que dirigimos às empresas não só são controlados pelas autoridades nacionais, pela Inspeção-Geral de Finanças, pelo Tribunal de Contas, mas também pela própria auditoria do Tribunal de Contas Europeu e pelas auditorias que a Comissão Europeia possa determinar. Portanto, eu acho que nessa matéria estamos bastante tranquilos quanto à transparência. Obrigado. Obrigado de novo, Sr. Ministro. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas respostas que deu. Dizer também agora de forma também telegráfica, porque o tempo já não é muito, que quando eu falo em transparência, transparência no sentido da informação, e foi nesse sentido que eu falei, designadamente a informação para as microempresas, que são aquelas que normalmente têm mais dificuldade no acesso à informação, são aquelas que lidam e que não têm os meios, muitas vezes, para lidar com a enorme burocracia que nós temos neste país e, portanto, é relativamente a essas, quando falo em questões de transparência, não eram outras questões que não estas. Depois dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro. O Sr. Ministro reconhecerá que o CDS sempre disse, neste processo, elogiou o processo de layoff, sempre elogiou a questão das moratórias, aliás, à semelhança daquilo que foram as políticas de diferentes países europeus nesta matéria. Mas também reconhecerá que o CDS desde muito cedo disse, para além do layoff, para além das moratórias que são positivas, Sr. Ministro, é importante os apoios a fundo perdido. E se esses apoios tivessem existido mais cedo, seguramente, como é evidente, a situação poderia ser outra. Colocar-lhe uma pergunta telegráfica, ainda beneficiando do tempo que deixei há pouco na primeira ronda, que tem a ver com a TSU. Eu, no Orçamento de Estado, perguntei ao Sr. Ministro se havia disponibilidade do Governo precisamente para baixar a TSU e, com isso, aliviar a tesouraria das empresas, aliviar esses custos operacionais. E agora veio o Governo, e se calhar bem, e era isto que eu gostaria de ouvir aqui da parte do Governo, que criou um mecanismo agora de compensação às empresas em relação à TSU. Ouvi isso ontem, gostaria que o Sr. Ministro se pudesse detalhar aqui um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para responder o Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. A TSU, as contribuições para a Segurança Social, são absolutamente decisivas para assegurarmos a sustentabilidade do nosso sistema de segurança social. Os trabalhadores, a cada momento, mesmo os trabalhadores que estão abrangidos pelas medidas de apoio ao emprego, continuam a contar o seu tempo de serviço para a formação das respectivas pensões e continuam a ter acesso às outras prestações que a Segurança Social paga em caso de doença ou em caso de, por exemplo, desemprego. E, portanto, é necessário preservar o valor das contribuições para a TSU. É por isso que, desde o primeiro momento, nestas medidas de apoio ao emprego, como o layoff simplificado, em que o Governo determinou a isenção de TSU às empresas, foi estabelecido que aquilo que é o esforço da Segurança Social adicional pela falta de contribuições tinha que ser compensado pelo Orçamento de Estado.
Ou seja, apesar das empresas não estarem a fazer o pagamento da TSU, o Orçamento de Estado está a fazer essas contribuições para a Segurança Social, para assegurar a sustentabilidade do nosso sistema contributivo. A segunda nota que lhe queria dizer é que, relativamente ao aumento do salário mínimo, aquilo que nós dissemos, precisamente por este motivo, é que não deve haver isenções de TSU. Mas, ao mesmo tempo, reconhecemos o seguinte, que sendo o aumento do salário mínimo um imperativo de dignidade do trabalho e sendo o salário mínimo um importante estímulo económico neste momento de crise, também reconhecíamos que, quando estamos a ter tantos apoios às empresas, isto era um custo adicional que muitas empresas iam ter, particularmente em alguns setores mais expostos ao salário mínimo. E por isso, aquilo que decidimos foi o seguinte, temos mais um apoio, mais um subsídio, que é pago às empresas com trabalhadores em salário mínimo, de maneira excepcional e exclusivamente este ano, não aconteceu no passado e nem deve acontecer no futuro, relativamente aos maiores encargos com a TSU resultantes deste aumento do salário mínimo. Muito obrigado.